Então é isso que precisamos hoje. Não apenas dizermos que somos espírita ou de qualquer outra religião, mas dizermos o que nós estamos fazendo, porque a nossa vida vai dizer muito mais de nós do que o que a gente está usando muitas vezes. E eu acredito o seguinte, que às vezes a gente tem até vergonha de verbalizar que somos espíritas. Quantas pessoas, quando se pergunta o que é, diz, não, eu sou simpatizante do espiritismo. E a gente esquece que espiritismo não precisa de simpatizante. Precisa de pessoas comprometidas com a sua transformação. E a gente, muitas vezes, nem precisa ser espírita. Tem uma historiazinha que nos é contada, que Chico, uma vez uma mulher chegou para ele e disse, Chico, ela era do centro espírita e era muito envolvida, e disse, Chico, olha, só tem uma coisa que eu peço a Deus e ainda não consegui, e isso é o que vai me dar felicidade. E aí ele disse, o que é, minha irmã? Ela disse que meu marido se torne espírita. Aí ele disse, e como é seu marido? Ele é uma pessoa boa ou uma pessoa... Não, ele é uma pessoa muito boa, é um pai de família exemplar, é um marido excepcional, é um amigo de todos, do trabalho se relaciona muito bem. Ele disse, minha filha, ele não precisa ser de espírita. Então, às vezes, a gente quer só essa transformação dos títulos, de dizer você é esse ou é aquele. Mas não é isso que nós precisamos. Nós precisamos que o nosso comportamento já diga quem nós somos, independente do rótulo que estamos assumindo. E às vezes a gente esquece isso. Porque quando a gente esquece isso, é porque a gente está querendo vestir apenas a carapuça, querendo vestir só aquela máscara que diz você é isso ou aquilo. E nós não precisamos disso. No movimento espírita, nós precisamos de pessoas que se identifiquem com o movimento e que se transformem. É isso que nós precisamos. E essa transformação, é claro que começa no nosso pensamento e depois nas nossas ações. Porque também a gente só pensar no bem e não fazer nada no bem, também não adianta. Mas principalmente precisamos, pelo menos, começar a pensar. E daí por diante, ir tomando decisões em nossas vidas. E olha quanto a vida se transforma para melhor, quando a gente toma as decisões corretas em nossas vidas. Veja que muitas vezes nós podemos até não ter tudo aquilo que nós gostaríamos de ter. Mas quando a gente tem um pensamento positivo e a gente já está pensando no bem, a gente vai se conformando com aquilo que vai nos acontecendo na nossa vida. E você pode olhar que a pessoa feliz não é aquela que muito tem, é aquela que tem menos necessidades. Porque às vezes a gente acha que felicidade é ter muito. Felicidade é você não precisar de tanto. Isso é que é felicidade. E quantas pessoas não vivem essa felicidade exatamente com esse menos? Mas hoje nós estamos vivendo tanto preocupado com quantidade que esquecemos de valorizar o que já temos. Às vezes a gente quer valorizar uma casa imponente e a gente esquece de já ser grato àquela casinha que já temos. Então a gente tem que começar a pensar diferente para agirmos diferente e vivermos diferente. Porque ao contrário de muita gente que diz, não, eu vim para sofrer. Não, nós viemos aqui para ser felizes. Estamos em sofrimento porque fazemos escolhas erradas. E porque ainda não estamos acertando em tudo. Porque até nas horas de dificuldades, a gente não precisa estar sofrendo. A dor, ela é crucial. Mas o sofrimento, ele é voluntário. A gente pode diminuir esse sofrimento. E muitas vezes a gente fica o quê? Potencializando as nossas dores. E quando a gente potencializa essas dores, a gente está dando voz de comando ao nosso cérebro para agir sempre naquele ponto. Então a gente tem que começar a dar voz de comando diferente. A gente tem que pensar diferente para que possamos, ao menos, melhorar a nossa trajetória aqui na Terra. Eu me angustio muito quando as pessoas dizem que está aqui para sofrer. Porque se existe uma coisa que incomoda a todo mundo é o sofrimento. E por que a gente dizer que está aqui para sofrer?
Será que a gente não tem o mesmo direito de viver feliz como tantas outras pessoas? Temos esse direito. Nós somos filhos de Deus, igual a Jesus. Jesus é filho de Deus tanto quanto nós, só que Jesus já chegou num patamar diferente. Jesus não usa mais as 3 camadas do cérebro, não. Jesus o cérebro dele já é só no pensamento do bem. Você veja que o que Jesus pensou e realizou, ainda hoje, para muitos de nós é novidade. Porque muitos de nós ainda não têm a condição de amar como Jesus nos ama. E não tem a condição de propagar o amor como ele propagou. Então Jesus ele já não tem mais essa camada como nós temos o nosso subterrâneo cerebral que muitas vezes nos arremeta para o animal que fomos. Nós temos o dia a dia aqui que somos ainda entre aquilo que fomos e aquilo que gostaríamos de ser. Mas quantas vezes estamos acessando o que nós gostaríamos de ser? Muitas vezes estamos acessando aquele animal que fomos. E às vezes a gente nem percebe isso. E quantos de vocês não já ouviram dizer, fulano estava numa situação que parecia um animal, eu não reconheci. Porque acessou esse subterrâneo do nosso cérebro, aquela parte onde a gente nem deveria mais acessar. E quantas vezes a gente está procurando ser uma pessoa angelical, procurando ser uma pessoa melhor? Quantas vezes nós estamos na nossa jornada procurando fazer o bem pelo bem, simplesmente? Porque às vezes a gente vê até pessoas se envolvendo no bem, mas não pelo bem o bem para chamar a atenção. Eu sempre vejo isso, porque a gente faz uma sopa fraterna e é com doações. Tem pessoas que faz a doação e esquece. Tem pessoas que faz a doação e diz, César, quando estiver distribuindo a sopa, tira uma foto e manda para a gente ver onde é que está sendo distribuído.